Boa tarde a todos. Às 14 horas do dia 20 de agosto do ano 2019, declaro aberta a 63ª sessão ordinária do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte. Questiono da Corte com relação à ata da sessão anterior. Alguma observação? Não há. Aprovada. Expediente algum? Sem expediente, senhor presidente. Obrigado. Presença aqui das boas-vindas aqui, a doutora Lígia, substituindo a doutora Simone. Seja bem-vinda, doutora Lígia. Comunicação, indicações e propostas. Eu proponho aqui uma moção de congratulações pela passagem dos 15 anos da Quinta Jurídica, a solenidade de comemoração foi realizada na última sexta-feira, estive lá presente, e com a presença do ministro Gilmar Mendes. Então, todos de acordo? Sim, de acordo. Aprovado. Comunico à Corte que na próxima sexta-feira teremos aqui uma... Como é, doutora Sibeli? Mesa redonda, mesa de debate, uma roda de conversa. A participação feminina na gestão, então estão em especial as mulheres convidadas, mas também os homens. Teremos a presença da desembargadora Zeneide, doutora Sibeli já confirmou presença, doutora Adriana, doutora Érica com certeza também estarão, se a doutora Adriana não for a Brasília, né, doutora Adriana? Não, estou em Natal. Fui a Brasília semana passada. Então, todos convidados. Eu não tenho nenhuma outra comunicação. Desembargador Cornélio, comunicação, indicações e propostas, não tem. Não tenho. Doutor Carlos Wagner. Sem proposições, senhor presidente. Doutor José Dantas de Paiva. Doutor Ricardo. Também, senhor presidente, sem proposições. Doutor Vladimir. Sem proposições. Doutora Adriana. Sem comunicações, senhor presidente. Iniciemos então os julgamentos. O primeiro deles é prestação de contas. Aliás, vamos prestigiar a doutora Érica, que se encontra aqui presente para participar do julgamento. Embargo de declaração, nos embargos de declaração no recurso eleitoral número 209, dígito 14, o ano 2016. Relator Dr. Carlos Wagner. Embargante José Galeno Diógenes Torquato, advogado Dr. José Augusto Delgato. Embargante José Gaudêncio Diógenes Torquato, o advogado é o mesmo. Embargado o Ministério Público, e neste caso tem a minha suspeição e a suspeição do Dr. Ricardo e doutora Adriana também. Então eu passo a presidência ao desembargador Cornélio Alves. Como é somente esse, desembargador Cornélio, eu vou permanecer. Ok. Eu recebo a presidência e passo a palavra à relatora. Ao relator. Senhor presidente, trata-se de embargos de declaração postos por José Galeno Diógenes Torquato e José Gaudêncio Diógenes Torquato contra acórdão prolatado por esta Corte Eleitoral na sessão ordinária ocorrida no dia 16 de julho de 2019, que desproveram os primeiros embargos de declaração opostos pelos embargantes contra o acórdão deste Tribunal do Julgamento de Recurso Eleitoral por eles mesmos interposto. Nos seguintes termos, transcrevo no relatório a íntegra da decisão do acórdão proferido por este colegiado nos embargos declaratórios que foram opostos originariamente. Em suas razões, sustentam os embargantes ser indispensável a integração do julgado, a fim de que este tribunal pronuncie-se acerca da necessidade de que o uso promocional seja concomitante à distribuição gratuita de bens, serviços, conforme julgado pelo TSE, no RESP número 530-67, PA.Q, segundo entende, não foram enfrentados nos primeiros embargos. Segundo afirma, a matéria não tratou de inovação recursal, como ressaltado no voto condutor do então relator, uma vez que constou da peça recursal as folhas 296 e 297. Faz referência aos artigos 1022 e 489, ambos do Código de Processo Civil, pugnando pelo provimento do segundo desembarque de declaração com efeitos infringentes
infringentes, instada tanto a Procuradoria Regional Eleitoral apresentou contra-razões, pugnando pela rejeição dos embargos. É o relatório, senhor presidente. Relatório aprovado com voto da Vossa Excelência. Aqui se trata, egrégio tribunal, de embargo e declaração que foram opostos contra acórdão, que também decidiu embargo declaratórios, e a parte embargante pretende ver analisada a necessidade de que o uso promocional seja concomitante à distribuição gratuita de bens e serviços, com base em julgamento do TSE, sobre a qual afirma ter havido omissão. E, de fato, analisando o acórdão embargado, eu verifico que, de fato, houve um equívoco da Corte ao entender, no voto condutor, ao entender que não teria havido, questionamento a respeito desse ponto suscitado pela parte que diz respeito à necessidade de averiguação de que o uso promocional seja concomitante à distribuição gratuita de bens e serviços. E reconheço em meu voto a existência de erro material quanto ao acórdão que julgou os primeiros embargos declaratórios. De fato, na peça recursal, há nas folhas 296 e 297, ainda que de maneira sucinta, a matéria foi ventilada. No entanto, eu não acolho os embargos porque existem fundamentos independentes e autônomos, não foi apenas com base na suposta inovação recursal que os embargos declaratórios foram rejeitados no primeiro julgamento, mas também na inexistência de tal requisito temporário no artigo 74, inciso 4 da Lei das Eleições, Lei 5.504 de 97, e também a insuficiência da alegação para infirmar, afastar as alegações e as conclusões do colegiado nos termos do artigo 489, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Então, mesmo reconhecendo a existência de erro material no julgado anterior, em que, de fato, o fundamento que teria sido agitado de inovação recursal não prospera, existem outros fundamentos que, por si só, já seriam suficientes para entender que não houve omissão do acordo originário, que é o acordo que julgou o recurso eleitoral, quanto à matéria que foi agitada nos presentes embargos, nos embargos que foram opostos anteriormente. Diante desse cenário, senhor presidente, eu dou parcial provimento aos segundos embargos de declaração, opostos por José Galeno Diógenes, José Gaudêncio Diógenes Torquato, porém sem efeitos infringentes, para tão somente corrigir o erro material encontrado disso no acordo embargado, no sentido de declarar apenas a inexistência de inovação recursal nos primeiros aclaratórios opostos pelos embargantes, mantendo o acordo originário incólume em todos os demais termos. É como voto. Doutor Zé Dantas de Paiva, como vota? Acompanho o relator, senhor. Doutora Érica? Acompanho o relator. Doutor Vladimir? Acompanho o relator, senhor presidente. Doutora Adriana, alegou suspeição, não é isso? Então fica unanimidade nos termos do voto do relator. Devolvo a presidência ao presidente. Obrigado, desembargador Cornélio. Agradeço a presença da doutora Érica. Uma boa tarde a todos. Eu devolvo também a cadeira. Um abraço, doutora Érica. Até breve. Sexta-feira, com certeza, estará presente, não é isso? Na sequência, prestação de contas número 600.951, de 51, ano 2018, relator Dr. Vladimir Capistrano, requerente George Luiz da Rocha da Câmara, advogado Vanderlei Alessandro Costa Silva. Está em mesa? Senhor presidente, esse processo estava em mesa na sessão passada e eu adiei por uma sessão, mas estou decidindo agora retirar de pauta para fazer uma outra análise. Então, retirado de pauta. De pauta agora. Perfeito.
Na sequência, prestação de contas número 601, 037, dígito 22, o ano 2018. O relator, doutor José Dantas de Paiva. Requerente, Roniele dos Santos. Advogado, doutor Kennedy Diógenes. Está em mesa? Está em mesa, senhor presidente. Vossa Excelência tem a palavra. E trata-se de prestação de contas apresentada por Roniele dos Santos, candidata ao cargo de deputado estadual pelo Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL, relativo às eleições gerais de 2018. Em seu relatório preliminar, a Comissão de Análise de Contas Eleitorais verificou a necessidade de manifestação do candidato acerca das seguintes irregularidades: ausência de extratos bancários completos e definitivos, ausência de documentos fiscais comprobatórios da regularidade dos gastos eleitorais realizados com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, falta de comprovação do recolhimento à respectiva direção partidária das sobras financeiras de campanha e divergência entre os dados das contas bancárias registradas nas contas em exame com relação às informações encaminhadas pelos bancos à Justiça Eleitoral. Intimado para se pronunciar sobre as irregularidades apontadas pela equipe técnica, o candidato apresentou os documentos e esclarecimentos pertinentes, sanando todas as impropriedades anteriormente apontadas, razão pela qual o órgão técnico se manifestou pela aprovação das contas. Da mesma forma, com vista dos autos, a Procuradoria Regional Eleitoral também opinou pela aprovação das contas e é o relatório, senhor presidente. Em discussão, aprovado o relatório. Voto estilo ministro Nefe Cordeiro. Como vota Vossa Excelência? Pois é, então sanadas todas as irregularidades pelo candidato, e em consonância com o parecer da equipe técnica daqui do TRE e da Procuradoria Regional Eleitoral, nosso voto é pela aprovação das contas de Roniele dos Santos, pertinente às eleições de 2018, senhor presidente. É como voto. Todos de acordo? Com o relator, Com senhor o presidente. relator. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Seguinte, prestação de contas número 601-041, de 59, ano 2018. O relator, doutor José Dantas de Paiva. Requerente, Milcley Leite de Farias. Advogado, doutor Kennedy Diógenes. Está em mesa, doutor José Dantas? Está em mesa, senhor presidente. Vossa E Excelência, trata-se então, de prestação de contas apresentada por Milcley Leite de Farias, candidata ao cargo de deputado estadual pelo Partido Socialismo e Liberdade, PSOL, pertinente às eleições gerais de 2018. A Comissão de Análise de Contas Eleitorais informou que os recursos utilizados na campanha foram constituídos por doações estimáveis em dinheiro e doações financeiras provenientes do Fundo Especial para Financiamento de Campanha, cuja documentação comprobatória foi apresentada nos autos. O órgão técnico do TRE verificou ainda a comprovação da devolução ao Tesouro Nacional dos recursos de origem não identificada, bem como os recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha não utilizados, manifestando-se, então, pela aprovação das contas, devido à ausência de irregularidades. Com vista dos autos, a Procuradoria Regional Eleitoral também opinou pela aprovação das contas e é o relatório, senhor. Em discussão, aprovado o relatório. Como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, da mesma forma do voto anterior, este requerente também está com as contas regularizadas, e ante a opinião da equipe técnica aqui do TRE e também ante o exposto e em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, voto pela aprovação das contas de Milcley Leite de Farias relativas às eleições de 2018 e é como voto, senhor presidente. Alguma divergência, algum destaque? Com o relator. Com o relator. Com o relator. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Seguinte, também na relatoria do Dr. José Dantas de Paiva, prestação de contas número 601-052, dígito 88, ano 2018. Requerente Laílson de Almeida, o advogado Dr. Kennedy Diógenes. Está em mesa, doutor José Dantas? Está em mesa, senhor presidente, e trata-se de prestação de contas apresentada por Laílson de Almeida
Isarci Gerlane da Silva Melo e Valmir Soriano Pereira, pertinente à campanha eleitoral para os cargos de senador, primeiro e segundo suplentes de senador, respectivamente, nas eleições gerais de 2018. A Comissão de Análise de Contas Eleitorais detectou algumas irregularidades na prestação de contas, consistentes especialmente na ausência de documentos fiscais comprobatórios da regularidade dos gastos eleitorais realizados com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e na falta do comprovante de recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha não utilizados. No entanto, após a intimação do candidato e dos candidatos, as falhas detectadas nos autos foram devidamente sanadas, razão pela qual o órgão técnico deste tribunal opinou pela aprovação das contas. Da mesma forma, a Procuradoria Regional Eleitoral pronunciou-se pela aprovação das contas e é o relatório. Em discussão, aprovado o relatório, como vota Vossa Excelência. Senhor presidente, diante da regularidade da prestação de contas desses candidatos e em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, voto pela aprovação das contas de Laílson de Almeida, Isarci Gerlane da Silva Melo e Valmir Soriano Pereira, relativas às campanhas ao cargos de senador, primeiro e segundo suplentes de senador, respectivamente nas eleições gerais de 2018. E é como voto, senhor presidente. Está liberado Alguma aqui. divergência? Com Algum relator. destaque? Reinicializa. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. O seguinte é autuado como petição de número 600-152 de 71, ano 2019. O relator Dr. José Dantas de Paiva. Trata-se de justificação de desfiliação partidária, em que é peticionante o deputado Hermano da Costa Moraes, advogado Dr. Kennedy Diógenes, peticionado o MDB RN, advogado Dr. Fábio Cunha Alves de Sena. Está em mesa, doutor Dantas? Está em mesa, senhor Vossa Excelência presidente. tem a palavra. E trata-se de ação de declaração de existência de justa causa para desfiliação partidária ajuizada por Hermano da Costa Moraes, com o fim de se desligar do partido MDB, do Movimento Democrático Brasileiro, sem a perda do seu mandato de deputado estadual do Estado do Rio Grande do Norte. O requerente afirma ser filiado ao MDB desde 2005, tendo sido reeleito para o cargo eletivo de deputado estadual no Estado do Rio Grande do Norte nas últimas eleições gerais de 2018 pela referida legenda partidária. No entanto, passou a não mais se identificar com os princípios, ideais e diretrizes político-ideológicas difundidas pela agremiação partidária, entendendo que chegará ao fim a sua permanência no referido partido. Por essas razões, solicitou, em maio de 2019, a anuência do seu partido político para sua desfiliação sem perda de mandato, tendo obtido a concordância expressa da agremiação partidária da qual é filiado. Razão pela qual, invocando a jurisprudência consolidada do TSE e deste regional, requer a procedência do seu pedido para ver reconhecida a existência de justa causa apta a autorizar a sua desfiliação partidária sem a perda do mandato eletivo. Citado, o órgão de direção estadual do partido, o MDB, apresentou manifestação que está nos autos, afirmando, em síntese, que não se opunha ao pedido de desfiliação do requerente sem a perda do seu mandato. Com vista dos autos, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo deferimento do pedido, manifestação que também está nos autos, em face da existência de justa causa para desfiliação consistente na autorização do partido político e é o relatório, senhor presidente. Em discussão, aprovado o relatório, como vota Vossa Excelência. Senhor presidente, aqui no nosso voto nós trazemos transcrevemos alguns artigos conhecidos, também precedentes deste tribunal e de outros tribunais em relação à desfiliação partidária
por justa causa, especialmente quando o próprio partido concorda com a saída do candidato, ou do pretendente do partido da agremiação. E diante dessa situação pacífica, e em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, voto pela procedência do pedido contido na inicial, autorizando a desfiliação partidária do requerente, Hermano da Costa Moraes, do MDB, sem a perda do seu mandato de deputado estadual no estado do Rio Grande do Norte. E é como voto, senhor presidente. Doutor Ricardo Tinoco, como vota Vossa Excelência? Não, acompanho o relator, senhor presidente. Doutor Vladimir, Acompanho o relator, senhor presidente. doutora Adriana, Acompanho o relator, senhor presidente. desembargador Cornélio, Também. doutor Carlos Wagner. Acompanho o relator, senhor presidente. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. O seguinte, prestação de contas número 601-566, dígito 41, ano 2018, relator doutor Ricardo Tinoco de Góes, requerente Jonatas Melo Félix, o advogado é o próprio, está em mesa? Em mesa, senhor presidente. Vossa Excelência tem a palavra, doutor Ricardo. Pois não. Vou tentar resumir aqui o relatório. Trata-se de prestação de contas do candidato Jonatas Micael Melo Félix, referente à campanha ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2018. A CAS informou a situação de inadimplência do candidato ante o dever legal de apresentar à Justiça Eleitoral sua prestação de contas. Logo após, o candidato apresentou esclarecimentos, informando que as contas foram apresentadas, mesmo que extemporaneamente. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo julgamento das contas como não prestadas. Esse relator concedeu prazo ao candidato para cumprir as providências determinadas nos artigos 57 e 58 da Resolução 23.553, que se refere à transmissão da prestação de contas por meio de SPCE e a entrega da respectiva mídia eletrônica com o estado da prestação de contas e documentos ao setor de contas do Tribunal. Em resposta, o candidato, dentro do prazo concedido, apresentou contas retificadoras. Com o retorno dos autos, a CAS emitiu parecer conclusivo, opinando pela desaprovação das contas. A Procuradoria Regional Eleitoral, em nova manifestação, ratificou o parecer, mantendo opinamento pelo julgamento das contas como não prestadas, considerando a preclusão dos documentos juntados após o prazo concedido para a manifestação. É o relatório. Em discussão, aprovado o relatório, como vota Vossa Excelência. A presente prestação de contas está distrita aos requisitos impostos pela Lei 9.504 e pela Resolução 23.553. Inicialmente, não reconheço a preclusão dos documentos aqui identificados, tendo em vista entendimento firmado no âmbito deste tribunal e reiteradamente adotado no julgamento das prestações de contas de campanha das eleições de 2018, no sentido da admissão da juntada de documentação após o prazo concedido para manifestação sobre o parecer preliminar de diligências, desde que ela tenha ocorrido antes da realização do julgamento do feito. E aqui eu abro um pequeníssimo parênteses só para dizer que, ainda que eu esteja vinculado, por força até da natureza precedencial da jurisprudência do TRE, eu gostaria de firmar aqui uma posição no sentido de entender que nós precisaríamos depois, num debate específico, pode ser até por ocasião deste julgamento, fixarmos um marco temporal, para que as interpretações não fiquem oscilando e, porventura, venha acontecer o que já se deu aqui, de a juntada do documento se dar, por exemplo, minutos antes da sessão de julgamento. Então, eu lanço aqui a proposição para a Corte, para que, se entenderem necessário que se debata agora ou oportunamente, que nós fixemos pelo menos um marco temporal para que esse precedente se mostre mais objetivamente possível de ser seguido. Ainda que, eu repito, eu esteja vinculado a ele, porquanto se trata de um precedente judicial. Sequenciando. Ademais, diante da severa penalidade prevista para os casos de omissão de prestação de contas, deve-se dar primazia aos princípios da busca da verdade real e da instrumentalidade das formas, adotando-se em tais casos um formalismo processual moderado. Por último, registre-se que, após o esgotamento do prazo para se manifestar sobre o relatório preliminar, houve a concessão de novo prazo para que o candidato apresentasse as contas na forma prevista nos artigos 57 e 58 da referida resolução, por meio do sistema SPCE, e com a entrega da mídia no setor técnico, já que não se podia considerar válida a juntada das peças digitalizadas da prestação de contas, realizada de forma equivocada pelo candidato. Assim,
Em atendimento ao despacho, o candidato, dentro do prazo concedido, apresentou a prestação de contas retificadora. Dito isto, passo a análise da prestação de contas apresentada. Quanto à análise das receitas e despesas, de acordo com a Comissão de Análise de Contas Eleitorais, a prestação de contas apresenta informação de ausência de movimentação de qualquer espécie. O resultado do batimento eletrônico de dados no sistema SPCE-Web não identificou informações de eventuais recebimentos de recursos públicos advindos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, nem indício de qualquer outro tipo de recurso carreado para a campanha da candidatura em tela. No que se refere à movimentação financeira, a Caixa registrou que o candidato não abriu conta bancária específica para a campanha, de acordo com o resultado de consulta realizada ao sistema SPC-Web. Situação que demonstra o descumprimento do disposto no parágrafo 2º do artigo 10 da Resolução 23.553, representando omissão grave, já que a abertura de conta bancária específica é requisito legal para o início da campanha, prevista para todo candidato registrado, ainda que não haja previsão de recebimento de receitas financeiras. E aí eu colaciono um excerto oriundo aqui da relatoria do Dr. Zé Dantas de Paiva, aqui do nosso tribunal, e sequenciou, concluindo: ante o exposto, em consonância com o parecer contábil e em dissonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, voto pela desaprovação das contas do candidato Jonatas Micael Melo Félix, referente à campanha ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2018. É como voto. Doutor Vladimir. Senhor presidente, eu acompanho o relator no sentido da desaprovação. Doutora Adriana. Acompanho o relator, senhor presidente. Do Barrador Cornélio. Também. Doutor Carlos Wagner. Também, acompanho o relator. Doutor Zé Dantas. Também acompanho o relator, senhor presidente, e com os acréscimos feitos pelo próprio relator em relação a se discutir depois, no momento oportuno, a questão da preclusão, porque nós sofremos muito nas eleições passadas e, em função desses precedentes, nós estamos acompanhando essa votação. Mas nós sentimos a necessidade de rediscutir esse tema. Então, com esses acréscimos, eu acompanho o relator. Perfeito. Essa matéria me parece, doutor Zé Dantas, que aquela questão de se permitir, até mesmo na véspera do julgamento, se deu no período da eleição. Das eleições. Passado esse período, a gente já teve aqui um debate e foi mais rigoroso no sentido de que... Tem um único precedente, mas não foi em contas de campanha, foi em contas anuais. De partido em que não houve admissão. Exatamente. Um precedente, inclusive, que era da minha relatoria. Então ficou limitado. Mas naquele julgamento, desembargador Glauber, que teve umas especificidades, inclusive foi que, se não me engano, foi por 4-3 a não admissão dos recursos, dos documentos, e que se analisaria no caso concreto. Então não chegou a se afirmar um marco. É porque aquele processo era um processo muito antigo, que muitos anos depois é que foi juntado documentos. Só esclarecendo, do lado de que o objetivo da sugestão é porque se nós não tivermos o cuidado de fixar um marco, a gente vai ficar aqui, por exemplo, oscilando em relação ao momento exato em que o documento poderá ser acostado. A preocupação é essa, não é nem, por exemplo, se eventualmente existir já um outro precedente, como o Vossa Excelência acabou de pontuar, nós poderíamos até fazer uma comparação entre os dois para verificar onde um se aplica, o outro não, sem nenhum problema. Mas, de todo modo, acho que se não houver uma discussão para precisar esse marco, até para evitar tratamentos não isonômicos. Relativamente às eleições, às contas eleitorais, que é o que a gente está julgando agora, doutor Ricardo, a Corte admitiu a juntada dos documentos, desde que fosse antes do momento do julgamento. Até agora, em todos os casos, aconteceu assim. Eu particularmente entendo, eu estou acompanhando porque em função da natureza de precedente, parece que enquanto isso não seja vencido, enquanto precedente, temos que nos vincular a esse precedente, até para conferir segurança aos entendimentos que são sedimentados aqui. Mas, por exemplo, eu já antecipo que me preocupa muito não haver fixação de momento algum
Porque, por exemplo, a juntada faltando 10 minutos, 15 minutos, como me foi dito, até... Isso aí ocorreu por ocasião Exato. daqueles de candidatos eleitos que foram Então, julgados. isso pode inviabilizar o próprio exercício da cognição do julgador, que não terá acesso à documentação necessária para a construção do convencimento e, de repente, proferir um voto que seja adequado. Eu, por exemplo, eu já estou aqui antecipando que sou tendente a relativizar o alcance do precedente, não é o precedente. Quer dizer, me convenço, como até já externei no voto, que podemos seguir o precedente, porque é importante que a juntada se dê quando oportunizada, portanto não estaria preclusa a oportunidade. Mas também não se fixar um marco, essa é a preocupação. Porque nós podemos nos sermos surpreendidos com uma juntada tão em cima do julgamento que compromete até a própria qualidade da decisão. Fica essa sugestão. Doutor Ricardo, eu imagino que a diferença não se dá nem mesmo em contas de anual e do partido, né, e contas eleitorais, mas sim em razão do momento ali, daquele período eleitoral, o candidato eleito, aquela... E a gente tem que julgar em uma semana. Em uma semana, aquele período curto de julgamento, aí se justifica essa permissibilidade que se deu. Agora, passado esse período, hoje, ainda que seja conta de campanha, e hoje ele, em estado a apresentar, não apresenta, deixa para fazê-lo somente na véspera do julgamento, eu acho que não há mais justificativa. Pelo menos foi essa a compreensão que tive naquele julgamento em que foi 4-3. Que naquele caso eram as contas anuais bem antigas, né? 2014. Bem antigas, aí eu não sei se poderia já, Vossa Excelência, não sei como é que... Não, entendi se o raciocínio de perfeitamente. Vossa Excelência também está... Entendi, presidente. Eu sou sensível à sua ponderação. A minha preocupação é que eu acho que a gente poderia fixar de uma forma geral, independentemente de ser no período eleitoral ou não, até para que exista objetividade com relação a isso. Por exemplo, eu imaginei, fica aqui como mera proposição, que a publicação da ata, da pauta, desculpe, me perdoe, a publicação da pauta poderia ser eu também estava pensando nesse momento. Porque com a pauta, o relator teria uma mínima chance de... estaremos julgando. É verdade. Exatamente. Eu pensei justamente neste marco, no momento em que foi encaminhado para a pauta, não se admitir mais a juntada. Pronto, e ela sendo publicada, né, doutor Vladimir, poderia já servir, fica uma proposta. Mesmo que seja o julgamento feito nesse momento de candidatos não eleitos, porque aí eu imagino que o rigor talvez fosse até maior. Esse marco da pauta no momento de... porque no caso de eleitos a gente não poderia nem usar esse marco da pauta porque não tem pauta. Não tem pauta. O marco da pauta seria justamente para os não eleitos. Para os que forem julgados no ano seguinte ao da porque eleição. o prazo... Ainda é muito molezo. Eu, na verdade, estou me valendo aqui, desembargador Glauber, eu desembargador... estava imaginando esse marco para os eleitos, mas os eleitos não têm pauta. Por isso, inclusive, que a gente fica julgando naquela loucura de... O processo é concluído na noite anterior e a gente julga na manhã seguinte. Mas o que eu estou me valendo para propor, como o doutor Ricardo, a data da pauta, é que a jurisprudência do próprio TSE ela é bastante leniente também em relação a isso. Há momentos de juntada desses documentos. Sequer tem também um marco na jurisprudência do próprio TSE. Então, todos de acordo e o doutor Ricardo poderia já constar no voto dele? Não, esse ficaria para o próximo, né, doutor? Porque inclusive, nós temos aqui um caso subsequente que também... Mas foi depois da pauta? Não, mas não interfere com relação ao resultado do julgamento, não. Se não interfere, não. Tudo bem. Em relação à pauta, eu acho que a gente também está sendo muito flexível. Porque depois da apresentação do parecer da equipe contábil do TRE... Ainda tem espaço, né? Aí abriria a oportunidade para... O problema é que na hora que você abre, para apresentar depois, inclusive da apresentação do relatório da equipe técnica aqui, contábil, do TRE e do Ministério Público, se ele puder juntar até a publicação da pauta, vai nos obrigar a abrir nova vista ao MP, ao Ministério Público, à equipe técnica para analisar. Não vai ter fim. Então, acho que a gente poderia ter um marco, doutor Ricardo, e esse marco seria o quê?
A apresentação do relatório da equipe contábil do TRE. O relatório final. Relatório final. Porque tem um relatório preliminar e um relatório final. Pode ser também. Porque senão a gente vai ficar porque indo tem e esse detalhe. voltando. Se deixar para o Marco ser a pauta, tem o parecer. ele lembrando traz, só um detalhe, aí é, vai o processo está retornando Aí o iria cheque. anterior. Por vezes, o parecer da Procuradoria diverge do parecer do órgão técnico. E, nesse caso, o candidato também teria que ter oportunidade. Porque, às vezes, ele não se manifestou no órgão técnico porque o parecer do órgão técnico foi favorável à aprovação das contas. E, no entanto, o parecer da Procuradoria aponta uma inconsistência que não estava apresentada no parecer do órgão técnico. Tem que ter essa nuance aí da divergência entre o parecer técnico e o parecer ministerial. Então seria o parecer do Ministério Público, que é posterior ao parecer Ao da comissão. da comissão. Perfeito. Poderia ser um marco. Desde Pode que ser. eles sejam Adiro, concordes, né? completo. Porque se for Importante é que se discorde, fixe. teria que ter oportunidade após o parecer do Ministério Público. A Essa minha preocupação é em fixar, entendeu? Eu acho É que porque hoje o marco é o julgamento. É a data do julgamento, Vamos é o marco. continuar, depois a gente amadurece. Então vamos fazer o seguinte. Acho melhor discutir mais. Fazer, Melhor. hoje temos, Fica lançada aí a proposta. temos outros Temos. ainda com essa matéria. E quinta-feira certamente será trazido a julgamento. Algum dos pares aqui poderá trazer a proposta aí. E o doutor Zé Dantas está sugerindo o parecer ministerial. Ministerial. Então, certamente terá a oportunidade de fazê-lo constar no voto. Nós temos um caso para trazer quinta-feira muito parecido. Então, pronto, é É, uma pode oportunidade. Perfeito. Já com data marcada aí. E aí sem postergar, viu, doutor Zé Dantas? O seguinte, já proclamei o resultado? Não, né? Desse, então, o processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. O seguinte é prestação de contas número 601, 088, dígito 33, o ano 2018. Relator doutor Ricardo Tinoco, requerente Walter Fernandes de Miranda Júnior, advogado doutor Denis de Miranda Barreto. Está em mesa, doutor Ricardo? Em mesa, senhor presidente. Vossa Excelência tem a palavra. Pois não. Trata-se de prestação Senhor de presidente, contas. eu tenho suspeição não. nesse processo, agora que eu estou percebendo pelo nome da parte. Anotada a suspeição do doutor Vladimir Capistrano. Pois não. Trata-se de prestação de contas do candidato Walter Fernandes de Miranda Júnior, referente à campanha ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2018. A Comissão de Análise de Contas emitiu o relatório preliminar de expedição de diligências e solicitou a intimação do candidato para a complementação das informações, obtenção de esclarecimentos, bem como saneamento das falhas apontadas. O candidato apresentou prestação de contas retificadora. Com nova vista, a comissão emitiu parecer conclusivo, opinando pela desaprovação das contas, em razão da persistência de irregularidade no valor de R$2.000, envolvendo o recebimento de doação em desacordo com a forma prevista na norma, prejudicando a precisa identificação do doador no extrato bancário, em descumprimento aos dispositivos aqui citados. Em parecer, a Procuradoria Regional Eleitoral requeriu preliminarmente o não conhecimento dos documentos constantes nos eventos aqui declinados, por ter se operado o fenômeno da preclusão, manifestando-se consequentemente pela desaprovação das contas. Elucida ainda que, mesmo que o tribunal entenda por conhecer e valorar os documentos intempestivos, persiste a irregularidade, que ainda assim conduz à desaprovação das contas em referência e ao relatório. Em discussão, aprovado o relatório, como vota Vossa Excelência? Primeiramente, eu suscito a preliminar de preclusão de juntado, aliás, aprecio a preliminar de preclusão de juntado de documentos após o prazo previsto na Resolução 23.553. A Procuradoria Regional Eleitoral requer preliminarmente o não conhecimento dos documentos juntados pelo candidato, em razão da ocorrência da preclusão, uma vez que trazidos para os autos após o transcurso do prazo concedido pelo relator e, portanto, além do termo previsto no parágrafo 3º do artigo 67 da Lei 23.553. Contudo, há entendimento firmado no ano deste colegiado no sentido da admissão de documentação juntada após o prazo previsto na mencionada resolução, desde que ela tenha ocorrido antes da realização do julgamento, a mesma hipótese. E aqui eu faço referência aos precedentes que dão suporte a esse entendimento. Assim, tendo em vista a orientação jurisprudencial reiteradamente adotada por este tribunal, no sentido de não reconhecer a preclusão dos documentos, em momento anterior ao julgamento do feito, rejeita a preliminar suscitada pela Procuradoria Regional Eleitoral. Doutor Vladimir, quer Não, antecipar isso aqui aí? eu tenho uma suspeição nesse processo. Sim, desculpa, doutora Adriana. Eu vou acompanhar o relator, senhor presidente. Desembargador Cornélio. Também. Doutor Carlos Wagner. Vou acompanhar o relator, senhor presidente, até porque eu estou verificando aqui
que existe um precedente de abril de 2018, que não sei se não era prestação de contas nem época eleitoral, ou seja, dos candidatos eleitos. Então, acredito que se é que este colegiado vai mudar de entendimento e estabelecer um marco temporal, que o faça realmente depois de uma acurada meditação sobre os temas, sobre inclusive o alcance da posição mencionada pelo juiz Vladimir quanto ao entendimento do TSE. É importante realmente investigar qual é a extensão e como ele deve ser aplicado. Então, por enquanto, acho que se recomenda manter esse entendimento até haver o que nós chamamos de overruling, uma mudança ou a fixação de um marco temporal mais com maior segurança. Acredito que é mais prudente assim decidir. É como voto. Perfeito, doutor Carlos. Eu estou instigando porque o próprio relator já deixou claro que essa posição ele está colocando eu fundamento em respeito ao vinculado que estou aos precedentes do tribunal. Diante dessas discussões, eu vou acompanhar o relator com essa possibilidade de rediscutir o assunto no momento oportuno. Então, preliminar rejeitada a unanimidade, no mérito, bom, doutor Ricardo. Prosseguindo, as contas foram apresentadas dentro do prazo fixado na resolução e vieram acompanhadas de todas as peças obrigatórias relacionadas no artigo 67 da mencionada resolução. A Comissão de Análise de Contas, após a análise dos documentos apresentados pelo prestador de contas, apontou no item 2.1, a linha B, a persistência de irregularidade no valor de R$ 2.000 relacionado ao recebimento de doação em desacordo com a forma prevista na norma, prejudicando a precisa identificação do doador no extrato bancário, em descumprimento aos dispositivos aqui citados. E aí eu faço aqui o destaque dos dispositivos para melhor compreensão e dou sequência. De acordo com a unidade contábil, o recibo aqui referido diverge do comprovante de depósito trazido pelo candidato, datado de 1º de outubro de 2018, no valor de R$ 2.500, permanecendo assim não esclarecida a receita recebida de modo diverso de transferência entre contas bancárias. Em relação à falha detectada, tem-se que a não identificação dos doadores de campanha configura irregularidade de natureza grave, independentemente dos valores envolvidos, ensejando a desaprovação das contas, pois impede a correta identificação da origem do recurso recebido, devendo seu valor, no caso R$ 2.000, ser restituído ao Tesouro Nacional, conforme estabelece o artigo 34 da Resolução 23.553. Nesse sentido, já decidiu esse tribunal em julgado que aqui faço a transcrição. E concluo, senhor presidente. Ante o exposto, considerando a gravidade da falha detectada, em consonância com os pareceres da Procuradoria Regional Eleitoral e da SACEP, voto pela desaprovação das contas do candidato Walter Fernandes de Miranda Júnior, referente à campanha ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2018, determinando ao requerente a devolução ao Tesouro Nacional, no prazo de 5 dias, após o trânsito em julgado, da quantia de R$ 2.000, devidamente atualizada, referente à utilização de receita de origem não identificada, consoante o disposto no artigo 82, caput 34, parágrafos 2º e 3º da Resolução 23.553. É como voto. Alguma divergência? Com o relator, senhor presidente. Com o relator. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. E depois da fala do Dr. Carlos Wagner, eu fiquei refletindo aqui, doutor Ricardo, talvez esse marco ele só seja definido para as eleições futuras aí. 2020. O TSE tem essa praxe de quando faz uma alteração na sua jurisprudência não aplicar na eleição que já está, os processos já estão sendo julgados para não ter diferenciação de tratamento entre os candidatos. Ser flexível com relação àqueles que forem eleitos, aquele julgamento um período curto e bastante rigoroso quando já passado esse período. E ainda tem um detalhe, senhor presidente, se Vossa Excelência me permite, que tem a aplicação do artigo 23 da Lei de Introdução ao Direito em Geral, que diz assim, eu estava até me esquecendo na minha manifestação, que a decisão administrativa, controladora ou judicial que estabelecer interpretação ou orientação nova sobre normas de conteúdo indeterminado, impondo novo dever ou novo condicionamento de direito, deverá prever regime de transição quando indispensável para que o novo dever ou condicionamento de direito seja cumprido de modo proporcional, equânime e eficiente, sem prejuízo aos interesses gerais. É como se permitisse ao juiz aplicar aqui uma modulação de efeitos. Doutor Carlos Wagner, eu acho que o dispositivo... Para uma... Se Vossa Excelência me permite, eu acho que o dispositivo faz alusão à norma de conteúdo indeterminado. E é um caso, mas a resolução faz referência a um prazo, né?
para A apresentação. resolução, sim, a jurisprudência que Flexibilizou. mas É uma mudança de entendimento. Eu sei, eu digo, mas eu acho que o permissivo normativo aí, pelo menos há um primeiro lance de olhar, a minha impressão. Ele se refere às hipóteses em que a regra ela não tem endereçamento certo. E a regra tem. E a gente ainda tem uma situação Nós mais é que grave. flexibilizamos, entendeu? Não, na verdade, esse Nós dispositivo, o alcance que está se emprestando a ele, a interpretação, é para permitir, porque o ordenamento jurídico brasileiro só admite a modulação de efeitos no controle abstrato. Sim. E pelo Supremo Tribunal Federal. Não, perfeito. Mas nesse dispositivo é autorizando a possibilidade do juiz, inclusive a administração pública, Se o juiz modular os efeitos quando vai mudar de Sem entendimento. dúvida. O detalhe é que o pressuposto, esse é o aspecto que eu estou insistindo, é quando a norma ela não tem conteúdo determinado. E me parece que a norma tem. Esse é o aspecto. Quer dizer, o permissivo para essa interpretação extensiva, que confere ao juiz essa flexibilidade para a aplicação da decisão, do efeito, em momento oportuno, se daria se não existisse regra em caso de anomia ou mesmo existindo ela não tivesse a fixação do prazo. E parece que há, né? Esse é que é o problema. Mas o dispositivo não fala em regra, ele fala em norma jurídica. Norma jurídica É pode porque ser como a eu decisão entendo- judicial. Eu A entendo que decisão norma judicial é é norma regra ou jurídica. princípio, né? Eu acho que, bom, E a gente ainda tem um problema maior ainda nos processos de contas anuais. Porque nos processos vamos de contas prosseguir. anuais tem uma Vamos regra. prosseguir, doutor Zé Viu? Dantas, então, Mas só pode pontuando- postergar. Só pontuando isso, no processo de contas anuais tem uma regra que diz que o partido pode juntar a qualquer tempo, inclusive depois do julgamento, desde que seja antes do trânsito em julgado. Quer dizer, é mais grave ainda quando se trata de contas anuais. Muito pior. Mas eu acredito, só para concluir, o desembargador Cornélio já está aqui, eu acho que é quase que consenso agora que essa Vai continuar. mudança... Não, vai continuar e a mudança ela vai ser para as eleições municipais. Mas o dispositivo que o doutor Ricardo falou é o parágrafo 3º do artigo 67 da resolução, doutor Ricardo. O exato. doutor Zé Dantas já acompanhou, Já acompanhei. então, o processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. O seguinte, ainda na relatoria do doutor Ricardo Tinoco, prestação de contas número 601-291, dígito 92, o ano 2018, requerente Eliu Luiz de Oliveira, advogada, doutora Cláudia Eliana. Está em mesa, doutor Ricardo? Em mesa, senhor. Trata-se de prestação de contas do candidato Eliu Luiz de Oliveira, referente à campanha ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2018. Em manifestação, a comissão informou a situação de inadimplência do candidato, tanto ao dever legal de apresentar à Justiça Eleitoral a prestação de contas. A Procuradoria manifestou-se pelo julgamento das contas como não prestadas, tendo em vista a informação do órgão técnico acerca da omissão do candidato. Logo após, o candidato apresentou a documentação aqui referida. Com o retorno dos autos para análise dos documentos, a Caixa emitiu parecer conclusivo opinando pela aprovação das contas. A Procuradoria Regional Eleitoral, em parecer, ratificou o parecer anterior, mantendo o opinamento pelo julgamento das contas como não prestadas, considerando a preclusão dos documentos juntados após o prazo concedido pela manifestação sobre o parecer preliminar de diligências e o relatório. Em discussão, aprovado o relatório, como vota Vossa Excelência. A presente prestação de contas está adstrita aos requisitos impostos pela Lei 9.504 e especificamente pela Resolução 23.553. Inicialmente, não reconheço a preclusão dos documentos, tendo em vista entendimento firmado no âmbito desse colegiado e reiteradamente adotado no julgamento das prestações de contas das eleições, no sentido da admissão da juntada de forma extemporânea, como nós já aqui enfrentamos. Ademais, diante da severa penalidade prevista para os casos de omissão de prestação de contas, deve-se dar primazia aos princípios da busca da verdade real e da instrumentalidade das formas, adotando-se em tais casos um formalismo processual moderado. Dito isto, passo a análise das prestações de contas apresentadas. Quanto à análise das receitas e despesas, de acordo com a Comissão de Análise de Contas, os recursos utilizados na campanha foram constituídos por doações de recursos próprios do candidato, de igual valor aos gastos realizados, conforme demonstrativo de receitas e despesas. O resultado do batimento eletrônico de dados do sistema, SPC Web, não identificou eventuais recebimentos de recursos públicos advindos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Não foram detectadas irregularidades relacionadas às hipóteses previstas no artigo 68 da Resolução 23.553, no que tange a identificação e ilicitude da origem ou da aplicação dos recursos com base na legislação eleitoral. No que se refere à movimentação financeira, a Caixa apontou que as informações bancárias trazidas pelo candidato estão em conformidade com os dados eletrônicos do sistema informatizado desta especializada, Justiça Especializada.
Ante exposto, em consonância com o parecer contábil e em dissonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, voto pela aprovação das contas do candidato Eliu Luiz de Oliveira, referente à campanha ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2018. Como voto. Alguma divergência? Com o relator, Com senhor o relator. relator. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Seguinte, prestação de contas número 600.981, dígito 86, o ano 2018, o relator Dr. Vladimir Capistrano, requerente Queginaldo Torres do Nascimento, o advogado Dr. Cristiano Barros. Está em mesa? Está em mesa, senhor presidente. Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, trata da prestação de contas de Queginaldo Torres do Nascimento, candidato ao cargo de deputado estadual na eleição 2018. Em manifestação inicial, a Seção de Análise de Contas informou que o candidato encontrava-se até aquele momento omisso quanto ao dever de prestar as suas contas. Determinada citação, por meio de correspondência, antes que se operasse a entrega do mandato, o candidato veio ao processo e juntou toda a documentação contábil. Publicada a tal de impugnação, a Procuradoria pugnou pela intimação do requerente para que apresentasse o instrumento procuratório válido, tendo em vista a certidão que atestava a ausência de procuração. O candidato deixou transcorrer inalbis o prazo que lhe fora concedido. Mesmo com essa omissão, a SACEP opinou, em face dessa omissão, a SACEP opinou pela não prestação das contas, diante da ausência de representação processual, ou pela aprovação com ressalvas, se fosse suprida a omissão. A Procuradoria emitiu parecer pelo julgamento das contas como não prestadas, verificando que o candidato já havia juntado o instrumento de procuração em momento anterior ao opinamento do parquê. Esta relatoria determinou o retorno do feito ao órgão ministerial para nova análise, e desta feita a Procuradoria manifestou-se pela aprovação com ressalva, e é o relatório. Em discussão, aprovado o relatório, como voto a Vossa Excelência. Senhor presidente, superado esse aspecto relativo à procuração que foi juntada, e inclusive a Procuradoria também aferiu essa juntada, há duas inconsistências que apõem ressalvas à prestação de contas. Uma é a protocolização extemporânea do ajuste contábil, ele perdeu aquele prazo de 30 dias, mas o fez posteriormente. E o segundo é a ausência de extratos bancários, no que foi suprido pela consulta ao SPCE-Web, conforme afirmou o órgão técnico, e em razão da qual, inclusive, o opinamento técnico e ministerial foi pela aprovação com ressalvas. Então, nesse sentido, em consonância com o parecer da Procuradoria e também com o parecer técnico, eu voto pela aprovação com ressalvas da prestação de contas de Queginaldo Torres do Nascimento, relativamente à sua campanha para o cargo de deputado estadual nas eleições de 2018. É o voto, senhor presidente. Alguma divergência? Com o relator. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Seguinte, prestação de contas número 601.172, dígito 34, ano 2018. O relator, Dr. Vladimir Capistrano, requerente Juliana Maria Cordeiro de Oliveira, advogado Dr. Arthur Roque Celestino de Souza. Está em mesa, Dr. Vladimir? Em mesa, senhor presidente. Vossa Excelência tem a Presidente, é a palavra. prestação de contas de Juliana Mara Cordeiro de Oliveira, candidata ao cargo de deputado federal nas eleições de 2018. Inicialmente, a Seção de Análise de Contas identificou algumas falhas e pugnou pela notificação da candidata para correção. A candidata juntou novos documentos. Após a publicação do edital, não houve impugnação. O parecer técnico foi pela aprovação da prestação de contas. E a Procuradoria opinou pela desaprovação das contas. É o relatório. Em discussão, aprovado o relatório, como voto a Vossa Excelência. Senhor presidente, eu vou preferir ler o voto, que eu acho que fica mais fácil para a compreensão dos colegas julgadores do que se eu resolver falar e acabar falando mais do que o que está escrito. Passo o exame desta prestação de contas, em sede da qual, após o parecer técnico conclusivo, concluiu-se pela regularidade das contas. A seu turno, a Procuradoria Regional Eleitoral, por razões outras, não se acostou a essa conclusão, considerando, ao contrário, as contas insuscetíveis de acolhimento, notadamente em face da desproporcionalidade entre os recursos públicos utilizados pela candidatura e o número de votos obtidos por ela. E aqui tem o trecho do parecer da Procuradoria, em que a Procuradoria destaca o fato de que a candidata recebeu do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas o montante de R$ 429.370,81. R$ 429.370,80. E, no entanto, só obteve 4.803 votos. E destaca a possibilidade de ter havido fraude na utilização desses recursos. E eu digo em seguida: conquanto naturalmente louvável,
O costumeiro zelo do parquet, no particular, não tem um beneplácito da jurisprudência desta Corte, que reputa regulares as contas respaldadas em documentos idôneos, aptos a fazer prova da conformidade formal da arrecadação e do dispêndio de campanha, sendo o mero indício de irregularidades, sem repercussão na prestação de contas, apenas ensejador de comunicação ao órgão ministerial para fins de apuração e instauração do processo respectivo na instância competente, civil ou criminal. E aqui eu aponto precedentes do TRE do Rio Grande do Norte que endossam essa tese, 3 deles da relatoria do Dr. Francisco Glauber Alves e um de minha relatoria. Estão no voto que está disponibilizado e continuo. Ademais, insta observar por oportuno que tal ocorrência a rigor sequer se subsume ao conceito de inconsistência contábil para fins de aferição técnica da regularidade das prestações de contas de campanha, de acordo com as orientações técnicas contidas na portaria do TSE número 488 de 2014. Haja vista que tais disposições estão adstritas à avaliação do cumprimento das obrigações instituídas pela legislação eleitoral. Com efeito, não se pode perder de vista que o julgamento da prestação de contas pela Justiça Eleitoral não afasta a possibilidade de apuração por outros órgãos quanto à prática de eventuais ilícitos antecedentes ou vinculados, devendo, em razão disso, a autoridade judicial responsável pela análise das contas, ao verificar a presença de indícios de irregularidades que possam configurar ilícitos, remeter as respectivas informações e documentos aos órgãos competentes para apuração de eventuais crimes ou de ilícitos civis. Na hipótese, como já assinalado, o órgão competente já foi acionado pela douta Procuradoria Regional Eleitoral. Destaque, em tal contexto, a teor da observância do disposto no inciso 2º e parágrafo 2º-A do artigo 30A da Lei das Eleições e da incidência. Na verdade, esse disposto aqui, essa análise aqui, ela não é pertinente a este voto. Quanto ao exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, voto pela aprovação, e aqui sem ressalvas, porque, como eu disse, não há inconsistência contábil na prestação de contas, pela aprovação da prestação de contas de Juliana Mara Cordeiro de Oliveira, relativamente à sua campanha para o cargo de deputado federal nas eleições gerais de 2018. E é como voto, senhor presidente. Doutora Adriana, como vota Vossa Excelência? Não havendo qualquer mácula do ponto de vista formal, senhor presidente, eu creio que andou bem o relator ao aprovar as contas e, por isso, eu vou acompanhá-lo também integralmente. Desembargador Cornélio. Acompanho. Doutor Carlos Wagner. Também com o relator, senhor presidente. Doutor José Dantas. Também com o relator, especialmente sabendo que o Ministério Público já encaminhou para a autoridade competente apurar possíveis ilícitos diante desse retrato. Muito dinheiro e poucos votos. Mas acompanha o relator, senhor. Doutor Ricardo. Acompanho o relator com os acréscimos feitos pelo doutor Zé Dantas. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Seguinte, prestação de contas número 601-273 de 71, ano 2018. Relator Dr. Vladimir Capistrano. Requerente Ubiraci dos Santos Silva. Advogado Dr. Pablo de Medeiros Pinto. Está em mesa? É mesmo. Trata da prestação de contas da Justiça Eleitoral referente aos gastos da campanha de eleições de 2018, apresentada pelo candidato ao cargo de deputado estadual, Ubiraci dos Santos Silva. A Comissão de Análise de Contas Eleitorais pugnou no relatório preliminar pela notificação do prestador de conta para esclarecer e promover correções. O candidato requeriu a juntada dos documentos, objetivando sanar as inconsistências. O órgão técnico emitiu parecer pela desaprovação e a Procuradoria, no mesmo sentido, pela desaprovação, com a necessidade de devolução de recursos na ordem de R$ 820. E é o relatório. Em discussão, aprovado o relatório. Como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, são duas inconsistências apontadas. A primeira é a ausência de extrato de prestação de contas devidamente assinado pelo candidato e pelo profissional de contabilidade. Na esteira dos precedentes, inclusive recentíssimos da Corte, eu supero essa inconsistência afirmando que trata-se de irregularidade meramente formal. Quanto à segunda inconsistência, que é a incapacidade financeira do doador, eu destaco que a campanha do candidato obteve duas doações. Uma doação estimada em dinheiro, oriunda do Diretório Estadual do partido, ao qual era afiliado, no valor de R$ 6.200. Não há nenhuma glosa quanto a essa no parecer técnico. A segunda doação foi uma doação própria, um autofinanciamento de natureza financeira no valor de R$ 820. E é quanto a essa que tanto o órgão técnico quanto a Procuradoria estão apresentando glosa e apontando a desaprovação, porque
Segundo afirmam, não há a comprovação do candidato de que dispunha desses recursos financeiros, R$ 820, para investir na sua própria campanha. Eu estou dizendo que, nos termos da jurisprudência dessa corte, eu aponto aqui um julgado bastante recente, do dia 13 de agosto, também de processo de minha relatoria, não há que se perquirir essa investigação no processo de prestação de contas, sobretudo quando for um valor de pequena monta que não é relevante no conjunto, assim, do ponto de vista percentual e mesmo do ponto de vista absoluto, que é o caso dos autos. E, nesse sentido, eu estou divergindo dos pareceres técnico-ministerial, afirmando que, se há de se perseguir a origem desses recursos, deveria ser também no procedimento próprio e não no procedimento de prestação de contas. E, por conta disso, estou dissentindo com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral e apontando voto pela aprovação com ressalvas da prestação de contas de Ubiraci dos Santos Silva. E é como voto, senhor presidente. Doutora Adriana, como vota Vossa Eu Excelência? acompanho o relator, senhor presidente. Desembargador Cornélio. Doutor Carlos Wagner. Senhor presidente, na sessão passada eu trouxe um caso parecido com esse, em que eu votei na oportunidade pela desaprovação das contas. Nesse caso aqui, eu peço um esclarecimento ao eminente relator se haveria, se o prestador de contas foi instado a se manifestar sobre essa origem, esses valores não identificados. Porque naquela oportunidade ele não justificou e esta corte, à unanimidade, considerou não aprovadas as contas. Então, e aí, inclusive, eu acredito até, doutor Vladimir, Vossa Excelência até divergiu, acho que, sobre esse ponto, dizendo que, como ele não havia justificado, embora intimado a tanto, estava me acompanhando naquela oportunidade por este motivo. Mas se ele tivesse justificado, aí o voto de Vossa Excelência teria sido em sentido diverso. Então, se tiver essa circunstância específica de que ele foi intimado para esclarecer e ele não informou, aí eu peço venha para divergir, para acompanhar o entendimento que foi sufragado pela Corte na sessão passada. Ainda que seja um valor aqui assim baixo, inexpressivo. Doutor Vladimir. Só um momento aqui que eu estou visualizando os autos aqui. Esse aqui eu recebo. Talvez no voto que proferi na sessão passada, o valor era mais expressivo. Era de 47%. Talvez esse seja o motivo pelo qual Vossa Excelência... O microfone está ligado? Só para estabelecer essa diferenciação. Isso aí é relevante, sim. Inclusive, eu digo isso no voto. Agora, o candidato, de fato, como constava do parecer preliminar do órgão técnico essa inconsistência, ele foi também notificado para se reportar quanto a ela. E ele não apresenta a origem do recurso. O que é que o órgão técnico ele não afirma? Justifica, o que é que o órgão técnico afirma? Que ele não declarou, por ocasião da prestação do registro de candidatura, que detinha aquele valor. Na declaração de bens que ele faz por ocasião do registro de sua candidatura, que ele não tinha aquele valor. Ele não justifica que tivesse aquele valor e que tivesse deixado de declarar. Como o valor é irrelevante do ponto de vista absoluto, R$ 820, é um valor, inclusive, que o candidato pode, após o prazo do registro de candidatura, auferir, até pelo exercício da sua atividade laboral, eu não considerei relevante para a desaprovação das contas. Diferentemente se fosse um valor substancial, em que ele, não tendo declarado que o possuía antes, não tivesse condição de auferir posteriormente. É basicamente essa a diferença daquele caso julgado na sessão de quinta-feira. E eu aponto aqui um caso julgado na sessão de terça-feira, em que teve uma situação semelhante a essa, em que o valor também era de pequena expressividade e que, por isso, o meu voto foi no sentido da aprovação. Então, em razão da
pouca expressividade do valor, R$820, que é sim possível que o candidato ofereça entre a data do registro e a data do dispêndio, eu estou apontando a aprovação com ressalvas. E ele foi intimado e não esclareceu. Ele não esclareceu. Não esclareceu. Então eu vou acompanhar Vossa Excelência só nessa parte aí, porque realmente é inferior a 15%. Então você aplicou a proporcionalidade e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Eu não diria irrelevância, mas pela baixa expressividade do valor. Então aquele parágrafo que você disse que não cabia, cabe. Mas aquilo ali era no outro voto. No outro voto? Mas eu acompanho o relator, senhor presidente. Doutor Ricardo. Interessante, porque esse aspecto que o Dr. Carlos Wagner trouxe, me trouxe eu prometo que não vou me alongar, sei que não é muito agradável quando eu me alongo, mas na verdade... Eu não diria isso, viu, doutor? Eu divido da mas eu queria só acrescentar um aspecto, que é exatamente essa dificuldade que nasceu em mim, a partir da boa intervenção e das colocações sempre consistentes do Dr. Carlos Wagner, com relação ao fato dele ter sido intimado. Ele foi intimado e sequer se pronunciou. O que me parece mais do que evidente a desídia, quer dizer, a demonstração da ausência de qualquer compromisso com o dever de prestação de contas, nesse particular. E aí a dificuldade se agrava quando a gente não tem uma baliza fixa para saber o que é valor de grande expressão ou de pequena expressão. Eu não sei até que ponto, dentro de R$ 7.020, como é que eu posso achar que R$ 800 é um valor, vamos dizer, ínfimo. Eu tenho alguma dificuldade de entender que R$ 800 é ínfimo. E, portanto, nesse aspecto, pedindo uma máxima vênia ao entendimento do relator, eu vou divergir, porque me parece que a gente não pode elastecer, sob pena de comprometer exatamente o sentido de correção que deve servir de base para o dever de prestação de contas, a gente fixar o valor sem como eu disse há pouco, uma baliza mais concreta. O que, na verdade, representa um valor de menor monta. Eu tenho alguma dificuldade de fixar. Se fossem valores quase inexpressivos, mas também eu não posso dizer que R$ 800 é inexpressivo, é um montante inexpressivo. Ele pode ser um montante pequeno, mas não é inexpressivo. Então, a partir das boas considerações feitas pelo Dr. Carlos Wagner, eu vou pedir vênia e eu vou divergir da relatoria nesse particular, acompanhando o parecer do Ministério Público e votando pela desaprovação das contas. Proclamo o resultado. O tribunal, por maioria, aprovou com ressalvas as contas prestadas pelo candidato Biraci dos Santos Silva, vencido o juiz eleitoral Dr. Ricardo Tinoco, que votou pela desaprovação. Na sequência, prestação de contas número 601.542, dígito 13, o ano 2018, o relator Dr. Vladimir Capistrano, requerente Adeildo Silas de Souza, advogado Dr. Álvaro Lima Verde dos Santos. Senhor presidente, esse daí eu apontando retirada de pauta porque é um caso em que, inclusive, discutimos aqui há pouco tempo. O parecer da Procuradoria aponta uma inconsistência que não estava apontado no parecer da... Então, retirado de pauta. Retirado de pauta para o candidato ser intimado para se retirado de pauta. Obrigado, doutor Vladimir. E o seguinte, prestação de contas número 601.169 de 79, ano 2018, relatora doutora Adriana Magalhães, requerente Salomão Gugel Pinheiro, advogado doutor Kennedy Diógenes. Está em mesa, doutora Adriana? Sim, senhor presidente. Vossa Excelência tem a palavra. Trata-se de prestação de contas de Salomão Gugel Pinheiro, candidato não eleito ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2018, de acordo com a previsão contida na Resolução TSE 23553 de 2017. Após análise da documentação apresentada, a SACEP manifestou-se pela aprovação com ressalvas das contas, em virtude da constatação de uma doação feita pelo candidato com recursos próprios no valor de R$ 25, cujo valor foi depositado equivocadamente na conta bancária referente à movimentação de recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha para pagamento de despesas com tarifas bancárias.
Instada a se pronunciar, outra Procuradoria Regional Eleitoral, pelos mesmos fundamentos, opinou pela aprovação das contas com ressalvas. É o relatório, senhor presidente. Em discussão, aprovado o relatório, como vota Vossa Excelência. O voto já está posto para Vossas Excelências. A única questão diz respeito à inconsistência desse pequeno montante de R$ 25,00 na conta que foi depositado pelo candidato, na conta dedicada aos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, ou seja, a Receita, e não o uso indevido de recursos públicos para fins vedados pela legislação, o que caracterizaria a malversação desses valores. Então, diante da informação da unidade técnica de que foi possível identificar a origem da receita, recursos próprios do candidato, bem como a ausência de dolo ou má-fé do candidato e de prejuízo à atividade fiscalizatória da Justiça Eleitoral, é de se reconhecer a natureza meramente formal da falha apontada, não se vislumbrando nesta aptidão o suficiente para macular a transparência e confiabilidade das contas. E, nesse sentido, senhor presidente, eu estou encaminhando meu voto em consonância com o parecer da Comissão Técnica e em harmonia com o entendimento ministerial pela aprovação com ressalva das contas de campanha de Salomão Gugel Pinheiro, candidato ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2018. É como voto, senhor presidente. Perfeito. Alguma divergência? Com a relatora. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto da relatora. O seguinte, prestação de contas número 600.978, diz 34, ano 2018, relatora doutora Adriana Magalhães, requerente Gilmar Silva da Costa Oliveira, advogado doutor Cristiano Barros. Está em mesa, doutora Adriana? Está em mesa, senhor presidente. Vossa Excelência tem a palavra. Trata-se de prestação de contas de Gilmar Silva da Costa Oliveira, candidato não eleito ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2018, de acordo com a previsão contida na resolução TSE 23553 de 2017. Após a análise da documentação apresentada, a SACEP manifestou-se pela aprovação das contas, haja vista não ter remanescido qualquer falha, nem terem sido detectados quaisquer indícios de fatos em desacordo com as informações evidenciadas na documentação constante dos autos. Instada a se pronunciar, outra Procuradoria Regional Eleitoral, corroborando o entendimento da unidade técnica, também opinou pela aprovação das contas. É o relatório, senhor presidente. Em discussão, aprovado o relatório, como vota Vossa Excelência. Diante do claro cenário de ausência de irregularidade nas presentes contas, deve o feito, então, convergir para aprovação. E, com base nesses sucintos argumentos que estão lançados, senhor presidente, eu encaminho meu voto em consonância com o parecer do órgão técnico e também em harmonia com o entendimento ministerial, pela aprovação das contas de campanha apresentadas por Gilmar Silva da Costa Oliveira, candidato ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2018. É como voto, senhor presidente. Alguma divergência? Não há. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto da relatora. Algum processo em mesa que não tenha sido apregoado? Não há. Esgotada essa etapa, na pauta administrativa são 3 processos, votos aí disponibilizados. Estão todos aptos a votar. Então, o PJE 166 de 55, ano 2019, da 9ª Zona Eleitoral, que trata aqui de requisição inicial. E a minuta do voto é pelo indeferimento. Eu peço o opinamento ministerial. Não, requisição de servidora pública municipal da 9ª Zona Eleitoral, ausência de correlação das atribuições do cargo de origem com as atividades desenvolvidas na Justiça Eleitoral. De acordo com a minuta, excelência da presidência, não preenchido. pelo indeferimento. O interessado é o juiz da 9ª Zona Eleitoral, Goianinha. Então, todos de acordo. De acordo com o voto aprovada a do unanimidade. Os dois outros tratam de requisição inicial e nestes 2 é pelo deferimento. O primeiro é da 4ª Zona Eleitoral e o outro da 30ª Zona Eleitoral. O PJ é 165, dígito 70, ano 2019, e o outro 167, dígito 40, ano 2019. Em ambos, a minuta pelo deferimento. Eu peço o opinamento ministerial. No mesmo sentido. Pelo deferimento. Perfeito. Obrigado, doutora Cibele. Todos de acordo? De acordo, presidente. Aprovada a unanimidade, às 15h13 eu declaro encerrada a presente sessão.